Nesse vídeo aqui eu vou falar porque que eu acho um perrengue a vida de músico, segundo a minha experiência nesse universo de música. Vou contar um pouquinho do que eu vivenciei em faculdade de música, na profissão de músico, e porque eu decidi sair disso ao mesmo tempo, fiquei com um pezinho lá. Vamos lá. Bom, eu entrei na faculdade de música ali com 17 para 18 anos. Eu tinha muito claro na minha cabeça, já no colegial ali, que eu queria viver de música. Eu tinha banda na escola, tocava guitarra e não me via de jeito nenhum num emprego ali com crachá, gravata, né, camisa, de segunda a sexta. E aí, para mim, eu estudei ali para passar no vestibular, já estava com a cabeça super nisso e defini que esse era o rumo, né? Aí entrei na faculdade e, e aí na faculdade de música, era bacharel em guitarra em São Paulo, e eu logo no comecinho me encantei pela faculdade, assim, falando que universo incrível, né? Chegava de manhãzinha, eu lembro da galera tocando, né? Saía estudando violino, era um som maravilhoso por toda a universidade. As aulas, né, muitas delas eram super legais, história da música, eu me lembro com muito carinho e aquilo eu achei, né, genial ali nos primeiros dias, primeiras semanas, primeiros meses. Só que depois lá de um terceiro mês, mais ou menos, que a mágica foi passando, né, aquele momento de que você fica deslumbrado, outros pensamentos começaram a me surgir, eu lembro claramente disso, né? E era muito de perrengue, de grana, né? Os meus pais são professores no primário, né? Minha mãe, meu pai, sempre passaram muito perrengue, muito aperto de dinheiro, muito mesmo. Sempre sem grana para pagar as contas ali, a vida inteira com isso e tal. E aí eu comecei a ver os meus colegas, né, dos últimos anos de faculdade, os professores reclamando muito de dinheiro, né, que não estavam legal de grana, que não tinha dinheiro, que não tinha trabalho legal, que não sei o quê. E aí eu comecei a ficar preocupado com isso, muito preocupado. Sempre fui um cara muito cético, muito pé no chão, assim, mas decidido a ter uma vida boa, né? E isso começou a ficar na minha cabeça de um jeito muito grande, me perturbava, né? Eu ficava, putz, será que essa é a carreira? Será que esse é o caminho? E ao mesmo tempo eu dava aulas de música e fazia faculdade. E aí, logo no primeiro, né, antes de entrar na faculdade, até eu já tinha bastante aluno. E aí, quando eu entrei na faculdade, comecei a ter mais alunos ainda, né? Pô, o cara tá na faculdade de música e tal, me indicavam bastante. E aí, na sala da minha mãe, né? Faz 20 anos isso. Ali numa salinha que tinha na entrada, eu comecei a... Virou uma escola de música, eu comecei a receber alunos e tal. E isso durante a faculdade. Aí, no segundo semestre, eu já estava bastante desanimado, né, com a faculdade, bastante animado com a questão da escola. Eu gravava com a minha banda. E aí comecei a gravar, montei um estúdiozinho em casa. E aquele estúdio começaram a aparecer algumas bandas lá no fundo de garagem, um material bem arcaico mesmo, sabe? Era pro cantor, por exemplo, era o som de casa, caseiro mesmo, que eu punha, um microfonezinho, né, que eu comprei no ambulante, assim, na rua, né, e tal, mas vinham pessoas, né, ensaiar e tal. E eu comecei a ficar empolgado com isso e desestimulado com a faculdade. E aí eu começou a me passar na cabeça de largar o curso, né? E eu não via assim, eu via, continuava, passava o tempo e eu via a galera ainda reclamando muito, muito perrengue. E chegou um momento que não dava mais, assim, eu pus na minha cabeça, falei, cara, tem que escolher, né? Eu já não tinha tempo para estudar porque o meu estúdio estava cheio de cliente, eu não via futuro ali, eu não queria ser músico acompanhante de artista. Não gostava de vários estilos, né? A ideia de ficar trabalhando na madrugada, viajando sem parar, também não era o que mais me atraía. E aí, somado a essa coisa do perrengue, que era generalizada, assim, tava todo mundo sempre muito no perrengue de grana, eu decidi parar. Ali no terceiro semestre, no comecinho, eu parei, não contei para os meus pais, continuei ali com a minha escola, com as aulas, e aí foi, né? E o meu estúdio cresceu, a escola de música cresceu, eu consegui alugar a casa inteira só para uso comercial, né? Minha mãe, minha irmã saíram da casa, que era, né, a nossa casa, que virou um negócio. E aí eu fui estudar áudio, né? Fui pro universo de áudio. Em áudio eu já achei muito mais legal, acho que a galera
estava mais organizada, assim, era um ambiente que tinha muita publicidade, então rolavam às vezes uns cachês altos, né? Eu conheci um cara que trabalhava muito com isso, que me abriu os olhos para esse mundo. Eu falei, olha, publicidade também rola muita criatividade, também rola, não precisa de crachá, você também tem liberdade, não vai precisar usar gravata. E aí foi um mundo que foi parecendo mais simpático, né, para a minha visão particular. E aí eu comecei a fazer alguns jingles, algumas locuções, trabalhos, tentar vender esses produtos. Arrumei até um trabalho durante o período num estúdio maior de publicidade para ver como era. Entendi como funcionava lá durante uns meses e tal. Isso para trabalhar no meu, né, para entender melhor como conseguir clientes e tal. E aí foi um caminho de ir pro universo de áudio, até que eu entrei no universo de eventos, que é o que eu trabalho até hoje, né? E aí nisso eu, por conta das demandas em eventos, eu fui me formar em marketing, na verdade, fiz MBA em negócios e virei uma pessoa muito mais de negócios, de publicidade. E até hoje, por exemplo, eu estou aqui no meu estúdio em casa, eu tenho meus equipamentos, instrumentos de música, pré-amplificadores, valvulados, microfones e tudo. Gravo algumas trilhas, muito pouco, 1% talvez dos meus trabalhos seja realmente com a mão na massa em música, mas em respeito até aos meus colegas ali que continuaram sua jornada na música com os dois pés, eu não me chamo, não me considero um músico. E olhando assim em retrospecto, para mim foi uma decisão acertada. Hoje eu ainda conheço gente com uma baita formação em música, músicos excepcionais, que eu admiro muito, mas que para o meu perfil, para minha cabeça, porque eu buscava da minha vida em termos de tudo, né, de trabalho, de realização, de horários, de grana, com certeza foi uma decisão muito boa e eu agradeço o André de 20 anos atrás por ter abandonado a faculdade de música, né? A música é um treco que eu já tentei me livrar várias vezes, é que nem uma droga, né? Muitas vezes eu falei, cara, isso aqui me toma tempo, me consome dinheiro e tal, tira energia, e nunca consegui. Sempre tinha uma recaída, voltava, puta, montava uma banda de novo, gravava algum projeto. E a partir, né, desde alguns anos atrás, eu decidi levar isso de uma forma mais leve, né? Eu entendi que eu gosto, eu tenho vontade de tocar um instrumento, então eu toco às vezes com uma banda aos domingos aqui, uma jam session. Quando vem um trabalho que tem uma grana, me vejo com capacidade para produzir ali, eu mesmo faço o primeiro arranjo, né, em vez de já contratar os músicos. Então, de alguma forma, eu me mantenho pelo menos uma linha, né, um pedacinho do meu tempo, da minha vida, ainda com essa fina conexão, mas ainda conectado à música, né? E hoje, por exemplo, com dois filhos, eu não me vejo saindo para tocar à noite, não é uma coisa que eu gostaria, né, de ter que viajar, de ter que ficar pegando estrada. E aí, falando sobre o perrengue, né, eu vejo muitos colegas, né, que continuaram, que dão aula, que tocam na noite e tal, que continuam há décadas nesse perrengue de grana, né? Como eu tenho escola de música, sempre fica na minha cabeça, assim, para os jovens que eu fui um dia, né, com 15 anos de idade, de entender melhor, né, de ouvir as pessoas falando os dois caminhos, porque vai ter muita gente que vai vender esse sonho da música, é um sonho bonito e tem muitas pessoas, né, que foram lá e realizaram, mas tem uma grandíssima maioria que não realizaram. E eu acho que é um trabalho muito diferente de outras profissões, porque algumas pessoas vão defender o seguinte argumento, né? Ah, mas sempre vai ter um engenheiro que vai ganhar milhões e outro que também não vai ter muito trabalho, um médico que ganha muito, outro que tem pouco. O carinha que tem uma barraquinha de hot dog que fatura milhões, outro que não ganha nada, depende da pessoa. E nesse ponto eu discordo muito, né? Porque com o passar do tempo eu fui conhecendo várias biografias de outros artistas, e não só na música, mas em artes, né? Os artistas, durante a história inteira da humanidade, tiveram que caminhos muito mais tortuosos do que o restante das profissões, né? Você vê artistas como Michelangelo, por exemplo, eles tinham que realmente ter um contrato com alguma instituição, que hoje seria uma grande corporação, para bancar o seu dia a dia, porque a arte pura, aquela arte que ele fazia por prazer, não era suficiente para bancar a sua vida, né? E continua não sendo. E uma outra coisa que é bem importante ser dita
é que às vezes a gente, para se inspirar, né, um músico que está ali, cara, continua, não continua nessa jornada, ele vai buscar às vezes palavras, né, conselhos em pessoas que deram certo, sem levar em conta as outras bilhares de outras pessoas, milhares de outras pessoas que não deram certo, né? Tem um livro que chama Iludidos pelo Acaso, e ele fala bastante, é bem interessante, eu aconselho você que está nessa jornada, ler um pouquinho para entender esse viés do vencedor, porque quando a gente, os livros que são publicados, as entrevistas que a gente vê no YouTube, os podcasts, são com as pessoas que fizeram acontecer, com a minoria, com aquele 0,001%. Talvez se a gente ouvisse os outros lados, né, das pessoas que não deram certo, da pessoa que tentou um monte, que se esforçou, que acordou cedo, que fez as 15 regras do Instagram, as 10 regras de ouro do marketing, os cursos de especialização no instrumento, e ainda assim não foi o suficiente para elas viverem com o mínimo de dignidade, talvez a gente tivesse escolhas diferentes. E eu tô aqui para abrir um pouco do olhar para esse universo, não um só, o do perdedor, o do ruim que não vai dar certo, mas para os dois. Se você vai, né, você tá com essa dúvida, esse é o meu caminho ou não, você tem que olhar a jornada como um todo, né? O engenheiro que se dá mal, né, ou qualquer outra profissão, se ele arrumar um emprego, né, em um outro escritório um pouquinho menor, ele ainda assim vai ganhar legal, ele ainda assim vai conseguir pagar suas contas, vai ganhar seus 6, 7, 8, 9, 10 mil reais por mês, ainda sendo um fracasso, ainda estando no mínimo, né, do que a profissão exige. Um músico não. O músico que às vezes não atingiu aquele patamar que é super da minoria, no plano B ele vai estar muito, muito mal, muito mal. Ele vai ter que trabalhar demais, ele vai ter que fazer muito para ficar às vezes mal ainda, né? E esse é um problema muito grande da profissão, né? Eu tenho escola de música ainda há 20 anos, né? A gente se esforça muito para dar dignidade para os professores, né? Na nossa escola, por exemplo, algumas coisas que eu achava terríveis, tenebrosas, a gente não pratica, por exemplo, do professor, do aluno poder pagar mensalidade, né? Então o cara paga um mês, paga o outro, né? Avulsa. E aí quando chega, por exemplo, dezembro, que tem férias, o aluno para dezembro, aí fala, eu vou viajar, então eu vou parar janeiro também, lá depois do carnaval eu volto, o cara volta em março, e o professor volta a receber grana só em abril, quer dizer, fica 4 meses sem salário, né? A gente aboliu isso na escola há mais de uma década. Então os alunos têm contrato semestral ou anual. Isso diminui um pouco essa falta de dignidade do profissional de música, porque o professor ele vai poder contar com aquele valor. Se o aluno vai viajar em dezembro, janeiro, não importa. O professor ele vai ter a graninha dele lá garantida. Outra coisa é a questão de reposição de aula. A gente aboliu a reposição de aula também, porque é terrível para o professor. O professor ganha R$ 200, sabe? Por exemplo, numa escola de música, R$ 50 por aula ou R$ 100 por aula que seja. Mas o aluno chega ali 3 horas antes da aula e cancela e não aparece. Aí o professor fica precisando repor um monte de aulas. Então ele precisa ficar com uma agenda super atrapalhada, nunca podendo se programar, cheio de aulas em AV. Então isso a gente aboliu também lá na escola, né? E eu me orgulho muito disso. Então, mas isso não é o médio, isso não é um bom de uma profissão, isso seria o mínimo do mínimo do mínimo, é alguma coisa assim que a gente teria que ter resolvido há 100 anos atrás, sabe? Que ainda continua em prática no mercado, a gente vê por aí. Então, assim, fora da grana, dos horários ruins, dessa questão de mercado de trabalho. Por que o mercado de trabalho é tão ruim para música? Porque as pessoas gostam tanto de tocar que elas tocam de graça. Você vê músicos amadores soando melhor do que profissionais, porque não é a especialização, não é a formação acadêmica, a formação técnica que faz um músico ser bom. Isso também é uma coisa muito diferente das outras profissões que as pessoas têm que entender. Não adianta um jovem ou um adulto, seja o que for, pensar, não, eu vou para a faculdade, eu vou aqui me formar, porque eu vou ter um caminho. Não tem caminho sólido, não tem caminho garantido. E as outras profissões têm, a grande maioria das profissões tem. Você sai da faculdade, você pode buscar um emprego que você vai ter uma chance muito alta de conseguir. E na faculdade de música, não. Você pode ter se formado e ainda assim ficar sem emprego, né? Primeiro que a formação não garante que você seja bom, né? Bom em vários sentidos, né? Mas seja um alto performance ou grave muito bem, enfim. E depois que ninguém olha esse currículo. Uma escola de música vai muito mais olhar se você é um cara legal, se você tem horários,
se você tem uma boa didática. Isso não é o que você vai aprender exatamente na faculdade de música. Ah, mas eu fiz licenciatura e a pessoa também fez licenciatura de outro curso. Não tem problema, não vai garantir que você seja bom. Depois tem a demanda e a oferta. Tem muita gente querendo viver disso, porque realmente é uma vida muito encantadora para milhares de pessoas, bilhões de pessoas, né? Então tem muitas pessoas se ofertando para o trabalho, né? Batendo na porta dos empregadores diariamente, dos estúdios, né? Das bandas de evento que são grandes, que realmente têm espaço, de escolas de música, né? Então a demanda é altíssima. É também em várias profissões, mas em música é altíssima. A gente, pô, hoje eu circulo, por exemplo, por grandes empresas, né? Empresas globais. Sempre tem bandas ali das empresas dos funcionários. Você vai ter ali engenheiros, você vai ter pessoal de comercial, diretores que estão fazendo o quê? Estão tocando, tem a banda deles, vão tocar dentro da empresa, né? Você não vê alguém dentro de um vagão de metrô dando uma consulta como psicólogo, fazendo uma microcirurgia. E você vê a galera cantando e tocando, porque a alma pede isso, né? Uma questão muito, muito mais interior, muito forte. Que mais que eu teria para compartilhar aqui? As partes boas, né? Eu também tomei nota aqui, que são a quantidade de skills, de habilidades que o mundo da música traz para um indivíduo que ele pode realmente aproveitar em diversos campos de trabalho, né? Então, quando eu entrei para o universo que eu trabalho hoje, que é de eventos, né, que eu já estou há mais de 15 anos, foi bem por acaso, mas graças a Deus, felizmente, eu tinha acumulado muita experiência que veio da música. Então eu fui para o áudio, aprendi acústica, aprendi gravação, mixagem, e um dia me chamaram para ajudar em um evento, que tinha uma questão lá de acústica séria, e ocorreu que surgiu a oportunidade de trabalhar fazendo o gerenciamento ali dos equipamentos, dos técnicos no evento, dos eventos, e me perguntaram, pô, André, você tem condições aí de tocar esse negócio, né, de ser esse diretor artístico, que é o nome certo para essa profissão. E ali eu não vi nada que eu já não tivesse visto em música, porque qual que era a minha função? Coordenar, né, pegar um roteiro e coordenar o palco, ou seja, dar todas as deixas, né, orientar para que tudo acontecesse da melhor forma no palco. Mandar que soltasse os vídeos, pensar na iluminação, pensar no áudio, nos microfones, em como o apresentador se comportaria no palco. E tudo aquilo, palco, né, luz, o som no palco, que é o retorno, o som para a plateia, que é APA, performance, né, que seria um apresentador no palco caminhando, interagindo com a plateia, um jogo artístico de diminuir a luz para a gente passar um vídeo. Tudo isso são coisas que a música me trouxe, né? Eu já tinha tocado com banda durante muitos anos, entendia como funcionava, como o show acontece, né? Como é o palco, como é estar em cima do palco, ou seja, eu tinha sinergia, também empatia pela pessoa que ia apresentar. Também como espectador de shows, eu já fui plateia, eu sei o que é gostoso, o que dá emoção, qual é aquele grave de 40 Hz que faz o nosso coração vibrar. Então a quantidade de habilidades que esse universo me trouxe, com certeza me possibilitou fazer o que eu faço hoje, né? Mas, de novo, eu não posso contar essa história, se eu gravasse um vídeo com a seguinte narrativa, olha só, o viés do vencedor, olha aqui, eu estou aqui hoje, faço eventos para as empresas globais, tenho uma vida muito abundante, porque eu vim da música, porque a música me trouxe isso, aquilo, vou te vender um curso de como também fazer com que a música transforme a sua vida, seria uma grande mentira, porque isso que me aconteceu é um evento super raro e super aleatório. Uma pessoa que foi trabalhar com eventos, que me conhecia, me chamou, e não é um mercado super abundante, e não tem como você ensinar isso. Tem muitas características que são inatas da pessoa, né? De equipes, de comando, né? De segurança, de sangue frio. Então, seria uma grande mentira e a gente vê acontecendo isso por aí, nessas dicas de que a carreira vai dar certo. Então, eu tô aqui para dizer que a sua carreira pode não dar certo, e ela pode dar certo, mas a chance dela não dar certo como músico
é muitíssimo grande, para que você tenha discernimento, né, ter o pé no chão na hora de escolher, porque é algo que vai impactar a sua vida. E, de novo, hoje quando eu caminho, quando eu vejo colegas que seguiram nisso, estão super apertados, fazendo às vezes vaquinha para pagar o CD deles, ou putz, trabalhando ali zilhões de horas para ter o mínimo, né, de conforto, eu fico grato que eu, de alguma forma, a vida me abriu os olhos. Eu não seria uma pessoa que viveria bem nisso. Entendo que tem pessoas que vão viver bem nisso, porque realmente pode ser que elas estejam num estado tão elevado, espiritual, de tanta conexão e propósito, que realmente morar num apezinho alugado e comer arroz com ovo não vai incomodá-las. Que não é o meu caso, de novo, é a minha experiência. Eu sou a pessoa que, putz, eu sempre tive na minha cabeça, porque meus pais passaram muito perrengue como professores, e eu nunca fui para fora viajar com minha família, que eu quero ter filhos, eu quero levar a galera para Disney, né? Eu quero ter um outro patamar de vida. E foi o que eu construí para mim. Então, veja bem quais são as suas expectativas como profissional, como vida, como carreira, para ver se dá fit na carreira que você vai escolher. E se ela for como músico, se dê times, prazos, limites, para que realmente a vida não vá te levando e 5 anos passam, e 10 anos passam, e 2 décadas passam. E daqui a pouco você pode olhar para trás e falar, caramba, onde eu me meti, né? E tem que ter gente que, as pessoas têm que estão aí nesse papel, que já passaram alguns anos, que dividam isso também, né, com quem está aí nessa jornada ainda profissional. Então, valeu por assistir. Se você tem amigos aí que estão nessa fase que você acha que pode ajudar, compartilha, comenta, dá um joinha, pelo menos um valeu aí no vídeo, né, ou uma reclamada, vale a pena. Valeu, até mais.